A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quero ler um texto na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3. Filipenses 4, do 1 ao 3, que diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Queria saber se todos estão ouvindo bem, ou se a minha voz está baixa, ou se precisa aumentar um pouco. Tá ótimo? Tá bem. Pronto, vamos continuar. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele escreve esta carta para fortalecer a fé dos irmãos da igreja em Filipos e também para mostrar que a verdadeira sabedoria, ou melhor, que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Um dos propósitos de Paulo escrever essa carta aos Filipenses são esses: fortalecer a fé e mostrar que a verdadeira alegria está em Jesus Cristo. Então, para aqueles que estão precisando, estão vivendo dias em que a fé está fraquinha e que a fé está vacilando, recomendação, carta aos Filipenses. Sem dúvida alguma, a sua fé será fortalecida. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Nesse texto, eu queria destacar 4 marcas do seguidor de Cristo. 4 marcas do seguidor de Cristo que nós encontramos nesse texto do Paulo aos Filipenses. Primeira marca do seguidor de Cristo que nós encontramos nesse texto é o amor. O amor é uma marca do seguidor de Cristo, do servo de Cristo, é uma característica que identifica, que aponta o seguidor de Cristo Jesus. E Paulo repete por 2 vezes esta palavra, ele diz, meus amados e muito queridos, e lá no final diz, estai firme no Senhor, amados. Ele repete essa declaração de amor nesta parte da carta por 2 vezes no mesmo versículo. Ele chama meus amados e depois repete amados. Por quê? Porque o amor é uma marca do seguidor de Cristo. Colossenses, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 12 ao 14, o apóstolo vai dizer assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, amor, que é o vínculo da perfeição. É uma marca do seguidor de Cristo. E ele diz, revista-se
como eleitos, santos, amados, de entranhas. E eu acho interessante que ele fala entranhas, porque não é algo que seja superficial, não é algo que está ali por cima, não é uma coisa que não tem raiz, ele diz de entranhas. De entranhas é algo profundo, de entranhas é algo que está mais para o interior, mais enraizado. Ele diz, é de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E tudo isso não é algo que está na superfície, é algo que está entranhado, está dentro do servo do Senhor. Por quê? Porque ele tem a marca do amor. E quem ama é misericordioso, quem ama é benigno, quem ama é humilde, quem ama é manso, quem ama é longânimo, que é quando ele fala longânimo, né? Ele está dizendo que tem essa capacidade, essa paciência de suportar ofensas. Longânimo. Recebe as ofensas, mas ele é longânimo, porque o seu coração está cheio de amor. Suporte uns aos outros, perdoe, porque o que suporta, o que perdoa, esse tem verdadeiramente o amor em seu coração. Como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. E, sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor. A marca do seguidor de Cristo Jesus. Aquele texto bastante conhecido dos irmãos, e quando se fala em amor, logo lembramos dele, né? Que é 1 Coríntios, capítulo 13, partindo aqui do versículo de número 4, Paulo vai dizer, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga ou se alegra com a verdade. O amor nunca falha. É a marca do seguidor de Cristo. É esse amor que sofre, que é bom, é esse amor que não tem inveja, é esse amor que não é leviano, que não é orgulhoso, não é soberbo, que não se porta com indecência, que não busca o próprio interesse, que não se irrita, que não suspeita mal, que não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É uma coisa bem diferente daquilo que se ouve tanto nos dias de hoje, né? Se ouve muito se falar de amor e se fazem declarações de amor, o homem para uma mulher, a mulher para o homem, e se comenta tanto a respeito disso, mas na primeira dificuldade, cadê o amor? Acabou. A gente vê aí, por exemplo, que é algo assim bem comum, infelizmente, que nós encontramos, né, esses que são conhecidos ou ditos como celebridades. Aí um homem se encontra com a mulher e começa a se namorar e fazem juras de amor, e isso é divulgado e nas mídias sociais, nas redes sociais, televisão, revistas e tantos outros lugares de divulgação, e se convida para programas e se fala bastante a respeito disso, e fazem um casamento com toda aquela pompa, com toda aquela beleza, mas quando passam 2, 3, 4, 5, 6 meses, aí se ouve a notícia, fulano separou de Beltrano. E o amor? Cadê aquele amor tão falado? Cadê aquele amor tão enfeitado? Cadê aquele amor tão divulgado? Cadê aquele amor tão expressado? Aonde ficou esse amor? Aonde estava esse amor? Ou era mesmo amor? Porque o amor é como diz aqui
o apóstolo Paulo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso é tudo aquilo que o mundo, nos dias de hoje, não quer. Não quer passar. Sofrer, esperar e suportar. Sofrer, esperar e suportar. É tudo aquilo que o mundo não quer, que as pessoas não querem, não é que o crente quer. Ele não deseja isso. Mas se passar, ele suporta. Ele fica firme. Mas quando vem o sofrimento, quando vem a espera, quando vem o ter que suportar, acabou-se o amor. Porque não era amor. Porque não era amor. Era talvez uma paixão, era talvez um momento, era talvez um envolvimento, mas não era amor. Porque o amor é a marca do seguidor de Cristo. Aquilo que João, escrevendo a primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer assim, João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, ou seja, odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus? Aí, não viu. Não dá. Não fecha, não encaixa, não condiz. Porque se abre a boca para dizer, eu amo a Deus, e odeia o irmão, que amor é esse? Que amor é esse? A Bíblia diz, se você não ama seu irmão que vê, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Então, o amor é uma marca do seguidor de Cristo. O apóstolo Paulo aqui declara por 2 vezes no mesmo versículo, meus amados e muito queridos, e depois estáis firmes no Senhor, amados. Ele faz questão de frisar em 2 momentos esse amor que ele tinha pelos irmãos filipenses. Segunda marca do seguidor de Cristo é a alegria. E é o tema central da carta aos Filipenses. Alegria é a carta da alegria. E Paulo vai falar sobre essa alegria. E o mais interessante é que Paulo, quando escreve essa carta, ele não está em uma colônia de férias, ele não está na praia, ele não está em um lugar muito aprazível, é um lugar de muita beleza. Paulo se encontra em uma prisão romana. É numa prisão romana que Paulo escreve a carta que tem como a sua tônica a alegria. Por quê? Porque o propósito da carta já fala disso, que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Aí Paulo vai falar no capítulo 1 sobre a alegria no sofrimento. O capítulo 2 ele fala a alegria no servir. O capítulo 3 ele fala a alegria em crer. E o capítulo 4, a alegria em dar. É a carta da alegria, a carta de Paulo aos Filipenses, e ele escreve em uma prisão de Roma. Porque a verdadeira alegria de Paulo não estava em momentos, em situações, em condições pelas quais ele podia estar passando, ou usufruindo, ou desfrutando. A alegria estava em Cristo Jesus. A alegria estava em Cristo, e não importava se ele estava numa prisão romana ou se ele estava no meio dos seus irmãos. A alegria era a mesma, porque a alegria estava em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto de Romanos, capítulo 14, de Romanos, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas palpáveis, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e bebida,
é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. A questão é, onde é que estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão na terra, nas coisas terrenas, nas coisas materiais, ou elas estão nos céus e em Deus? Porque se estiver na terra e em coisas materiais, a qualquer momento essa alegria vai passar. Porque tudo passa. Tudo na vida passa. A juventude passa, o vigor passa, a força passa, a beleza passa, os bens materiais acabam. O próprio Senhor disse para lá naquele texto de Mateus capítulo 6, quando ele diz: ajuntais tesouro no céu, não ajuntais tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu, porque tudo isso aqui passa, tudo isso aqui acaba, tudo isso aqui é efêmero, e a alegria não pode estar nas coisas, as coisas podem nos proporcionar uma alegria, mas a alegria não pode estar nelas, e nem em pessoas, porque tudo isso passa, tudo isso acaba. A alegria é algo assim tão forte e tão necessária na vida do crente que até para ofertar tem que ser com alegria. Até para nós ofertarmos na casa do Senhor tem que ser com alegria. A motivação é a alegria. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É a esse a qual o Senhor ama, é o que dá com alegria. Então, até para ofertar, até para nós ofertarmos na casa do Senhor, a motivação que nos leva a colocar a oferta, a entregar a oferta, é a alegria. Se for com tristeza, se for pensando em barganhar com o Senhor, eu vou ofertar porque eu preciso disso e o Senhor vai me dar. Se for querer barganhar com o Senhor não recebe. Se for brigado, se for de mal com algum irmão da igreja, o Senhor não recebe. A igreja recebe, porque a igreja não sabe. Quando você vai até o gasofilácio, colocar a sua oferta, a igreja não sabe como é que está a sua vida. Não sabe se você está triste, não sabe se você está indo ali para aparecer, para que os outros vejam, não sabe se você está indo ali por uma necessidade, não sabe se você está indo ali para fazer uma barganha com o Senhor, eu vou ofertar para que o Senhor me dê. Ela não sabe qual a motivação do seu coração. Ela recebe. Você coloca lá e a igreja recebe. Mas o Senhor não recebe. Porque ele diz que não é com tristeza nem por necessidade, porque ele ama aquele que dá com alegria. Então, até para ofertarmos na casa do Senhor, tem que ser pela motivação da alegria. Alegria é marca do seguidor de Cristo Jesus. E para trabalhar para o reino de Deus, também tem que ser com essa motivação da alegria. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Vir para a live sem alegria não resolve. Não agrada o Senhor. Fazer a obra do Senhor sem alegria não agrada o Senhor. Você pode ir e pode até fazer, mas não agrada o Senhor. A recomendação dele é: sirva, mas sirva com alegria. Eu estou indo para o evangelismo, mas estou indo com alegria. Eu não estou indo para o evangelismo porque, se eu não for, os irmãos vão sentir a minha falta, vão perguntar por que eu não fui, eu vou ter que dizer por que eu não fui, ou eu vou para que os outros vejam que eu fui e que eu participo. Motivação errada. A motivação é a alegria. Porque a recomendação do Senhor, dada aqui, trazida pelo salmista, é servir
ao Senhor com alegria. Para cantar tem que ser com alegria, para pregar tem que ser com alegria, para evangelizar tem que ser com alegria, para limpar a casa do Senhor tem que ser com alegria, para ir à casa do Senhor tem que ser com alegria. Tudo é com alegria, porque é a marca do seguidor de Cristo, a alegria. Como é que você e eu sou filho do rei e não dá para entender como é isso? A pessoa diz que é filho do rei, que é filho do rei e vive emburrado. Que rei é esse que essa pessoa está se referindo? Que rei é esse ao qual essa pessoa está se referindo? É aquela pessoa que só vive de cara emburrada, que vive reclamando de tudo, que nada tá bom, que nada presta, que as coisas vão piorar, e depois, não, eu sou filho do rei. Eu digo, desse jeito, com essas atitudes, com esses posicionamentos. Há um texto em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe. Tem gente que vive assim, com raiz de amargura. Nada tá bom. Conhece esse tipo de pessoa que tudo é ruim, nada tá bom, que às vezes tem um grupo assim, conversando, reunido, e quando alguém percebe que aquela pessoa está chegando, aí todo mundo já diz, lá vem fulano. Meu Deus, sangue de Jesus. A pessoa fica medindo as palavras, porque não sabe como é que vai ser a reação dela. Porque é aquela pessoa aborrecida, é aquela pessoa triste, é aquela pessoa negativa, é aquela pessoa de que nada presta, e as pessoas já estão de olho nela. É aquela pessoa que, quando você pergunta, ô fulano, o que é que tu tem? Tu não está sendo assim, meio triste, meio aborrecido, meio para baixo, o que é que tu tem? E eu sei o que é que eu tenho? Nem eu sei o que é que eu tenho. Cadê a alegria? Porque Paulo está na prisão escrevendo sobre a alegria, trazendo aquela igreja dos filipenses como propósito e dizendo, a verdadeira alegria está em Cristo. Não é o momento que você vive, não é a situação que você está enfrentando, não é a condição que você tem no momento. É Cristo. Não são as coisas, não são pessoas. É Cristo Jesus. A verdadeira alegria. Louvado seja Deus. Marcas do seguidor de Cristo. O amor, a alegria, a firmeza. Ele diz aqui no final do versículo 1, estai assim firmes no Senhor, que também poderíamos dizer a confiança no Senhor. Confiar é assumir que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas, nada fugiu e nada foge ao controle do nosso Deus. Então, se servimos a esse Deus que tem o controle de todas as coisas, dá para confiar, dá para descansar, dá para ficar firme. Se ele tem o controle de todas as coisas e ele tem todas as coisas, o que é que eu e você possamos precisar que ele não possa dar? Porque ele tem todas as coisas. Está escrito na palavra do Senhor, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Tudo é dele. Os céus, a terra, o que está em cima dos céus e embaixo da terra. Tudo é dele. E nós servimos a um Deus que tem tudo. Se nós servimos a um Deus que tem tudo, nós temos plena confiança nele, de que ele tem um controle e daquilo que a gente possa vir a precisar, ele tem para dar. Porque ele tem o controle de todas as coisas. Aí Paulo vai dizer, permaneça, fique firme, continue, conserve-se firme no Senhor. Tem um texto em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 25, que
vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Estava firme na rocha. Estava firme na rocha, estava firmada na rocha, estava permanente na rocha que é Cristo Jesus. Confiança, firmeza, marca do seguidor de Cristo. Amor, alegria, firmeza ou confiança. E a quarta e última marca, aqui destacada nesse texto, é a união. Eles andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não dá. Um andando para o norte e outro para o sul, como é que vão andar junto? Um caminhando para uma ponta, outro caminhando para outro lado, como é que vão andar junto? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Porque o texto fala aqui sobre essas duas mulheres, Evódia e Sintique, e essas mulheres eram mulheres influentes naquela igreja. Eram mulheres que tinham presença naquela igreja, e muitas pessoas se converteram através dessas mulheres, da pregação delas, da evangelização delas, do testemunho delas. Aí Paulo vai pedir aqui a esse verdadeiro companheiro, né? Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente e com os meus cooperadores. Elas estavam ali, mas por algum motivo desconhecido aqui para mim, pelo menos, o texto não diz qual foi o motivo, elas se entraram em uma desavença. Mais uma marca do seguidor de Cristo é a união. Uma marca do seguidor de Cristo é a união. Pode haver algum desconforto, pode haver alguma discordância, pode haver alguma desavença. Pode, porque você não deixou de ser gente, nem eu. Nós continuamos sendo gente. Nós somos crentes, mas não deixamos de ser gente. E gente é dotada de muitos sentimentos e de muitos posicionamentos. Então, em algum momento, pode haver uma divergência. Paulo divergiu de Barnabé. Barnabé queria levar Marcos e Paulo disse: não vai levar Marcos. Nós vamos levar Marcos. Não leva Marcos, porque ele nos deixou, ele voltou na outra viagem, então dessa vez ele não vai. Não se entenderam, cada um foi para o seu lado. E o evangelho continuou. E a vida continuou. No Salmo 133, o versículo 1, a Bíblia diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Nós vamos morar no céu. E no céu não vai entrar ninguém de bico, nem de cara fechada, nem com reclamação de outro irmão. Já pensou? A gente chegando no céu e eu dizendo: Senhor, o Senhor coloca aquele irmão naquele outro bairro, viu? Bota ele lá bem distante de mim. Isso existe no céu? Não existe. Então a gente tem que se acertar aqui na terra. Viver bem, viver alegre, viver em comunhão. Pode haver uma discordância, pode haver ali algumas rusgas, pode. Mas vai deixar isso perdurar? Vai deixar isso continuar? Não. O caminho é o caminho da união, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Em 1 Coríntios, capítulo 12, para nós encerrarmos, que o tempo aqui já está gritando, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, a Bíblia diz assim: agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés:
não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos um só corpo. Todos nós. Você já viu, não sei, é possível que aí na live tenha pessoas, tem alguns irmãos que já tenham passado por alguma cirurgia. E cirurgia é uma coisa interessante. Por exemplo, você faz uma cirurgia de hérnia, que você, hoje talvez tem, com as tecnologias, né? Tem laser, talvez faça com laser. Mas quando tem que ir para o bisturi, você tem que passar um tempo descansando. E outra é aqui próximo, aqui já embaixo na barriga. Mas quando você levanta um braço, ou quando você mexe bruscamente uma perna, sente lá na cirurgia. Por quê? Porque é corpo. Corpo não fica desligado. Corpo é ligado. Mas eu fiz a cirurgia aqui, como se diz, no pé da barriga, e eu fui pegar aqui um objeto pesado com o braço e sentia que deu aquela fisgada. Claro, porque é corpo. Corpo está ligado. Corpo não é separado. Está ligado. Então, se um sofre, o outro sofre também. O outro padece. O outro vai refletir no outro. Não é assim que acontece? Chega na igreja de cara fechada com o outro irmão, fica aquele mal-estar, aquele ambiente ruim. Por quê? Porque toda a igreja sente. Aí alguém percebe. E alguém percebe e vai comentar. Fulano olhou assim meio atravessado, e o outro fulano falou, ele quase não respondeu. Está acontecendo alguma coisa? Tá. O corpo está sentindo. Porque o Senhor nos chamou para vivermos em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque a união é uma marca do seguidor de Cristo. O amor, a alegria, a firmeza e a união. Marcas do seguidor de Cristo, e que o Senhor, pois, nos abençoe em nome de Jesus.